de volta para tratarmos da responsabilidade civil dos particulares prestadores de serviço. Comigo na tela, vamos analisar isso aqui, olha. Esses particulares prestadores de serviço já sabem o seguinte, basicamente são os concessionários e os permissionários de serviço público. Então estamos falando aí de particulares que prestam o transporte coletivo, transporte aéreo, telefonia fixa e móvel, aqueles que fazem manutenção e conservação de trechos de rodovias, que são lá o pedágio, e outros. Então, concessionários permissionários, que são chamados também particulares prestadores de serviço. Vamos aqui à tela para um esquema que vai nos permitir compreender isso aí. Olha, a responsabilidade civil deles é uma responsabilidade objetiva, ou seja, não precisa comprovar nem dolo nem culpa, basta comprovar conduta, dano e nexo. A responsabilidade civil objetiva em relação a danos causados a quê? Pode ser em relação a danos causados a usuários do serviço. Danos causados a usuário do serviço. Tudo bem? Agora, a responsabilidade também vai ser objetiva em relação a danos causados a não usuários do serviço. Atualmente, a jurisprudência predominante no STF e também no STJ é de que o particular prestador de serviço, concessionário ou permissionário, ele vai responder objetivamente pelo dano que causar tanto ao usuário do serviço como a não usuário. Vamos pensar assim, olha, uma empresa concessionária do transporte coletivo urbano, que tem aí na sua cidade, tem na minha cidade também, beleza. O motorista dessa empresa perde o controle do veículo ou o ponto de frenagem de um ônibus daquele, lotado, e bate nos carros de particulares, engavetando num semáforo. Os proprietários dos carros que foram engavetados por esse ônibus são terceiros não usuários do serviço. Mas nessa batida, além do dano causado aos veículos dos não usuários, dos terceiros, os passageiros lá dentro do ônibus, em especial uma coitada de uma passageira que se desequilibrou, bateu o dente na roleta, moeu os dentes. Ela sofreu dano também. Bom, em relação a ela, passageira, que é usuária do serviço, responsabilidade civil objetiva. Basta que ela, a vítima, a passageira, comprove que houve conduta do funcionário da empresa, que essa conduta gerou um dano e que há um nexo entre a conduta e o dano. Beleza. Mas os particulares, não usuários, proprietários dos carros que foram colididos, eles também terão o privilégio da responsabilização na forma objetiva. Basta que esses não usuários comprovem uma conduta do funcionário da empresa, um dano e um nexo. Não há que se exigir aí a comprovação do dolo ou da culpa, porque a responsabilidade é na forma o quê? Objetiva. Eu já disse a vocês, isso é a própria jurisprudência do STF que é nesse sentido. Então comigo na tela, olha, o precedente do STF é o recurso extraordinário 591-874. Ele é o fundamento tanto para a responsabilização objetiva dos usuários, quanto para a responsabilização, olha aí na tela, objetiva também dos não usuários. Tá aí. Então, essa é a atual circunstância da responsabilidade dos prestadores. Agora, eu quero que você anote aí de próprio punho um detalhe importante. A responsabilidade será objetiva em relação a dano causado ao usuário ou não usuário se o dano foi decorrente da prestação do serviço. Porque se o dano não foi decorrente diretamente da prestação do serviço, aí a responsabilidade já não vai ser objetiva. Vou dar um exemplo.
essa empresa do transporte coletivo tem uma garagem num determinado setor aí da sua cidade ou da minha cidade. Tem uma garagem onde ela guarda e dá manutenção nos ônibus. Essa garagem é cercada por um alto muro, um muro bem alto. O pátio lá onde ficam os ônibus. Bom, para fora desse muro fica um estacionamento público. E suponhamos que por uma má construção, um problema estrutural, esse muro edificado aí pela empresa desabe em cima de carros no estacionamento lá por fora do muro, carros particulares. Esse dano não decorreu diretamente da atividade, do serviço público. Não é um dano decorrente do transporte de passageiros. É um dano por problema de infraestrutura da sede ou filial ou garagem dessa empresa. Então, neste caso, a responsabilidade será subjetiva. Neste caso, se o dano praticado ou produzido pelo particular prestador de serviço não foi diretamente decorrente da prestação de serviço, a responsabilidade desse particular prestador de serviço será na forma subjetiva em relação a esse dano específico que não tenha decorrido da prestação do serviço. Muito bem. Continuando agora. Responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do Poder Legislativo, ou seja, danos decorrentes de atos legislativos, de leis. A questão é saber, o Estado responde ou não responde pelos danos causados pela aplicação de uma lei. Se há aplicação de uma nova lei, de uma lei editada pelo poder público, se a aplicação dessa lei causar dano a algum ou alguns particulares, a questão é, o Estado responde ou não? Qual é a regra? Comigo na tela. A regra, não responde. Não responde civilmente. Fundamento disso é o caráter da abstratividade e da generalidade da lei. Abstratividade, generalidade da lei. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis. E o fato também de que, se o Estado ficasse à mercê de pagar por qualquer prejuízo decorrente de uma mudança no ordenamento, de uma alteração de lei, o Estado ficaria inibido economicamente de promover alterações legislativas de caráter abstrato e geral. Então a regra é não, o Estado não responde. Mas prevalece o entendimento de que, excepcionalmente, exceção, o Estado vai responder nas seguintes hipóteses. Comigo. É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência que o Estado responde por atos do Poder Legislativo nas seguintes hipóteses. Então, quais são as hipóteses aí em que o Estado responde por danos decorrentes de um ato legislativo? Primeiro, danos decorrentes de uma lei de efeito concreto. Gente, em regra, as leis, ou tecnicamente lei, ela tem efeito abstrato. Promulga, publica a lei. A partir do momento que essa lei entra em vigor, ela produz efeitos gerais e abstratos que poderão se concretizar quando alguém vier a se enquadrar na circunstância descrita pela lei. O Congresso Nacional aprova uma lei e diz: a partir de agora, transportar criança de até certa idade em veículo automotor sem a cadeirinha de segurança, resultado concreto, multa pecuniária. Quando essa lei entra em vigor, ninguém está obrigado a pagar multa nenhuma ainda. O efeito dessa lei, que é abstrato e genérico, só vai se efetivar depois que alguém incorrer no que está descrito na lei, ou seja, praticar a conduta que está descrita na lei,
e um ato administrativo for praticado para concretizar os efeitos previstos abstratamente nessa lei. Isso é uma lei de efeito abstrato, que normalmente as leis são assim. Mas existem leis que produzem efeitos concretos. Ou seja, no momento que a lei entra em vigor, ela já produz um efeito concreto para determinados particulares, independentemente deles produzirem alguma conduta. Por exemplo, uma lei que declare uma determinada área de preservação ambiental e imediatamente já proíbe o desmatamento. O particular proprietário de uma fazenda nessa área não precisa fazer nada. Ele já acordou um belo dia com o potencial econômico mediante desmatamento dessa área já limitado, cerceado. Isso seria uma lei de efeito concreto. Quando a lei é de efeito concreto e esse efeito concreto da lei causa um dano a um particular, é possível a responsabilização. O Estado pode ser responsabilizado. Segunda hipótese, letra B. Dano decorrente de lei declarada inconstitucional. O Congresso, por exemplo, edita uma lei, essa lei começa a ser aplicada, uma lei de efeito abstrato, ela começa a ser aplicada e acaba por prejudicar determinados particulares. Muito bem. Aí o que acontece? Tempos depois vem o Supremo, num controle concentrado de constitucionalidade, e declara a inconstitucionalidade dessa lei. Se a lei foi declarada inconstitucional, é porque o Supremo Tribunal Federal está reconhecendo que ela sequer poderia ter entrado no ordenamento jurídico, porque ela afronta a Constituição. Então ela sequer poderia ter produzido efeito algum. Ou efeito danoso ou não, mas ela não poderia ter produzido efeito nenhum. Então as vítimas de danos decorrentes da aplicação dessa lei terão direito a uma indenização do Estado. Está aí. E a letra C, a última exceção aí, omissões inconstitucionais quanto ao dever de legislar. Seriam situações até que caberia mandado de injunção, mas é aquela indenização em que a omissão legislativa em regulamentar uma norma constitucionalmente assegurada, essa omissão vem causando dano patrimonial, moral a determinada pessoa ou pessoas. Então, se a omissão legislativa em editar uma lei que regulamenta a aplicação de um direito constitucionalmente assegurado e estiver causando prejuízo a alguém, isso também seria caso aí de indenização. O Estado responde por essa conduta aí do Poder Legislativo. Muito bem. Agora, o nosso próximo tópico, a responsabilidade civil do Estado por dano decorrente de uma decisão judicial. Nesse ponto aí, a gente quer saber o seguinte: o Poder Judiciário proferiu uma decisão e essa decisão afeta diretamente um ou alguns particulares, causando-lhe danos. Se essa decisão judicial causa dano a um determinado particular, aí a pergunta que se faz é o seguinte: o Estado deverá indenizar, pagar por esse prejuízo resultante do efeito de uma decisão judicial? Os danos que decorrem diretamente da aplicação de uma decisão judicial são passíveis de indenização? O Estado deve responsabilizar? A questão a ser abordada é essa. E aí comigo, o entendimento é: o Estado pode ser responsabilizado civilmente, ou seja, indenizar, por dano decorrente de ato ou decisão judicial. Mas olha só, apenas nas seguintes hipóteses. Então já registra aí na sua cabeça. Não é sempre que o Estado será responsabilizado por danos oriundos decorrentes de um ato ou decisão judicial. Se não é sempre, quando vai ser? Comigo. Letra A, primeira hipótese. A letra A, um velho conhecido de vocês. Artigo 5º, inciso 75 da CF. É a situação em que, no caso de dano decorrente de erro na condenação criminal,
A pessoa foi condenada criminalmente por um erro ou prisão além do tempo. A sentença condenatória dele era de 3 anos e sem justificativa nenhuma ele já está preso há 6. A própria Constituição Federal tem como direito fundamental essa indenização, essa responsabilização civil do Estado para pagar por esse dano sofrido por quem foi condenado por erradamente, por um erro na condenação criminal, ou ficou preso além do tempo. Além do tempo. Eu me lembro de uma situação que seria cômica se não fosse trágica. Aconteceu há alguns anos no estado de São Paulo, era assim, ó. Iniciozinho da década de 90, um advogado até conhecido numa cidade lá de São Paulo, voltava do trabalho para a sua residência. Chegando em casa, ele flagrou a esposa dele em pelo, na posição de farda de Adão e Eva, montada em cima de outro camarada. Ele não ficou satisfeito, não. Partiu para cima dos dois, disse que vou matar, vou matar, vou matar. Correu na cozinha, pegou lá uma faca de serrilha de pão, de cortar pão, disse que ia estrinchar, fazer sushi dos dois. Vieram a vizinhança, deixa disso, aquela loucura. Separaram. Mas ele saiu de lá furioso e declarando juras sinistras de morte para os dois. 3 dias depois, essa então esposa dele anoiteceu e não amanheceu. Sumiu, desapareceu. Saiu só com a roupa do corpo e a documentação. Logo teve lá um cagueta para apontar o dedão e dizer: matou a mulher, cortou os pedaços, deu os pedaços para cachorro comer, pegou as fezes do cachorro, queimou e jogou as cinzas no rio. Matou e ocultou o cadáver. Essa foi a tese da acusação, encampada pelo Ministério Público. Depois de várias investigações, desintocaram buraco de tatu, loca de rio, rego, tudo, e não acharam o corpo. Mas matou e ocultou o cadáver. E ele foi acusado aí por homicídio qualificado, doloso, foi para o tribunal do júri. E ele foi condenado no tribunal do júri. Recorreu, mas não teve jeito. Começou a cumprir a sentença definitiva. Ele já estava com mais ou menos aí uns 6 anos de sentença definitiva, quando um belo dia a então esposa dele volta ao município. Malhada, loira, silicutina, feliz e sorridente. Vivinha da Silva, mais viva do que nunca. O fato dela estar mais viva do que nunca comprova que houve um erro brutal na condenação por homicídio dele. Neste caso, resta a ele o quê? Eu sei que vocês estão falando aí, agora pode matar a mulher. Não. Se matar, vai ser condenado de novo. Se matar, condena de novo, puxa a cana de novo e é indenizado pelo primeiro. Por essa cadeia e essa condenação equivocada que ele já teve, ele será indenizado. Agora, se ele for lá e matar, condena de novo. Porque não existe no Brasil pena pré-paga. Você vai lá, doutor, mete aí 12 anos de pena aqui pra mim que eu vou matar um safado daqui uns dias. Não existe isso. Então, essa é uma hipótese de indenização. A responsabilidade nessa hipótese aí é o quê? Objetiva. A responsabilidade nessa hipótese é objetiva. É o que nós encontramos aí no inciso 75. Diz assim, olha, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Erro na condenação criminal. Assim como o sujeito que ficar preso além do tempo fixado na sentença. A sentença botou 4 anos para o camarada, ele já está a 6, aí não dá. Aí é indenização. Então essa é a primeira hipótese de responsabilização do Estado por um dano decorrente de uma decisão, de uma condenação judicial. Vamos para a segunda hipótese. Lembrando que a primeira hipótese, a responsabilidade é o quê? Objetiva, basta comprovar conduta, dano e nexo. Segunda hipótese, letra B. No caso de dano decorrente de ato ou decisão judicial praticado com dolo, culpa ou erro grosseiro do juiz, que é uma negligência também. Neste caso, a responsabilidade será o quê? Na forma subjetiva. Será na forma o quê? Subjetiva. Muito bem. Então, nessas hipóteses aí, em que a decisão que foi proferida pelo juiz foi uma decisão proferida com dolo,
a intenção de deliberadamente prejudicar alguém. Com culpa, ele foi negligente, imprudente ou imperício. Ou por um erro grosseiro, um erro crasso de direito, nesses casos aí, o Estado também pode ser responsabilizado. Mas aí a responsabilidade será subjetiva, porque vai ter que comprovar ou o dolo ou a culpa aí, ainda que na forma de um erro grosseiro. Muito bem. Agora, o nosso próximo assunto aí vai ser o assunto da ação regressiva. Comigo aqui, animados, a ação regressiva, olha lá. É a ação que o Estado tem contra o agente causador do dano para reaver dele aquilo que foi condenado a indenizar a um particular. Rapidamente aqui, olha, rapidamente comigo. Vamos lá, deixa eu te mostrar, olha. O Estado está aqui. Nós já sabemos que o Estado é uma pessoa jurídica. Só que o Estado, por ser uma ficção, uma realidade fictícia, ele não pode manifestar vontade por si mesmo. Aí ele pega você e o investe na função de agente, que passa a ter poderes para agir em nome e responsabilidade do Estado. Aí você, no exercício da função, causa um dano a uma vítima aqui, ó. Dano a uma vítima. Essa vítima vai poder entrar com a ação, e o entendimento do STF é que só pode entrar contra o Estado. Já o STJ, nós vimos no blocos passados, que pode ser contra o agente também, mas vai entrar com a responsabilidade civil objetiva contra o Estado. Se o Estado for condenado a pagar a vítima, o que o Estado pode fazer? Ele poderá, se preencher certos requisitos, ele poderá vir de forma regressiva contra o agente. Então, depois que o Estado já foi condenado pelo Poder Judiciário a indenizar a vítima, ele poderá voltar-se contra o seu agente numa ação regressiva para tentar reaver do agente aquilo que ele foi condenado a pagar a vítima lá. Essa é a ação regressiva. Visualizaram aí? Beleza, então esse é o esquema aí que nos permite visualizar a ação regressiva. Bom, voltando lá. Quais são os requisitos para a ação regressiva? São dois. Muita atenção na prova acerca desses requisitos. Primeiro, o primeiro requisito, grifem isso aí, muita atenção. O Estado já ter sido condenado com o trânsito em julgado a indenizar a vítima. O Estado já foi condenado com o trânsito em julgado. O que é isso? Decisão, condenação com trânsito em julgado é aquela que se tornou imutável. Não tem mais como mudar, reformar, recorrer. Decisão com trânsito em julgado. Então, se o Estado já foi condenado com trânsito em julgado, não muda mais. Ele vai ter que pagar, vai para precatório, mas vai ter que pagar. Não precisa ter efetuado o pagamento ainda. Basta já ter sido condenado. Porque o Estado demora para pagar, vai para precatórios. Mas ele já pode voltar na regressiva. Ou então não houve trânsito em julgado, mas já tenha reconhecido administrativamente o débito. Isso não acontece com frequência, mas juridicamente é permitido. O próprio Estado pode reconhecer o débito, reconhecer que deve, em razão do dano causado por seu agente. Isso é possível também. Se ele reconhecer por um termo escrito o débito, aí ele já pode entrar com ação regressiva. Então esse é o nosso primeiro requisito da regressiva. Qual é o segundo? Olha lá. Muita atenção, grifem isso aí, coloquem na cachola. O Estado tem de comprovar que o agente causador do dano agiu como? Como é que ele agiu? Com dolo ou com culpa. Se o Estado tem de comprovar que o agente agiu com dolo ou com culpa para ter direito ao ressarcimento, a reaver, você vai anotar aí. A ação regressiva, ela é sempre subjetiva. Então, a ação regressiva é uma ação de responsabilidade
subjetiva. Por quê? Porque tem de comprovar dolo ou culpa. Tá aí. Porque tem de comprovar dolo ou culpa. Primeira observação que a gente vai tratar aí. Primeira obs. Prevalece o entendimento na doutrina e no STF de que o Estado não pode realizar a denunciação à lide em relação ao agente causador do dano. O Estado não pode realizar a denunciação à lide em relação ao agente causador do dano. O que é isso? Estado agente vítima. Olha só. A vítima vai entrar com uma ação de indenização contra o Estado para obter indenização. Beleza. Atenção. Se o Estado for condenado, se houver condenação aqui, se o Estado for condenado, ele poderá se voltar contra o agente. Nessa hipótese em que um sujeito A entra com uma ação contra o sujeito B. E se o sujeito B for condenado a pagar, no momento em que ele é condenado, nasce para ele, sujeito B, o direito de regresso contra um sujeito C para reaver o que foi condenado. Sujeito A entra com uma ação contra o sujeito B. Se o sujeito B for condenado a pagar, a indenizar a A, o sujeito B terá o direito de se voltar contra um C para reaver do C o que foi condenado para pagar a A. Bom, quando isso acontece, o sujeito B, que é o réu, olha, sujeito A entra com uma ação contra o sujeito B. O sujeito B poderá fazer a chamada denunciação à lide em relação ao C. Então, olha, sujeito A, sujeito B e sujeito C. Se a condenação de B garante a ele um regresso contra C, é porque o B pode fazer a chamada denunciação à lide. O que é isso? Quando o sujeito A entra com uma ação contra o sujeito B, no prazo que o sujeito B tem para contestar, para rebater a ação, ele pede ao juiz, mediante denunciação à lide, ele pede ao juiz que force o sujeito C a se tornar corréu com ele aqui na ação. Ó. Traz o C para cá, para se tornar réu também. Para que isso feito pela denunciação à lide? Para que o juiz, ao decidir se B indeniza A, ele também já resolve se o C vai ter de ressarcir B. É uma medida para economizar processo, de economia processual. Bom, nessas circunstâncias aqui, são circunstâncias que pelo Código de Processo Civil, lá pelo artigo 70 do Código de Processo Civil, caberia a denunciação à lide, mas ela não é permitida. Ou seja, a circunstância em que Estado, agente e vítima estão, pelo que está escrito no Código de Processo Civil, aparentemente caberia a denunciação à lide. Mas na prática ela não é permitida, porque, olha só, o STF não permite realizar o que? A denunciação à lide em relação ao agente causador do dano. Tudo bem? Não permite. Entretanto, o STJ entende que a denunciação é facultativa. Entretanto, o STJ entende que a denunciação é o quê?
facultativa. Muito bem. O que acontece então? O Supremo entende que não é possível a denunciação à lide por conta de uma coisa que nós já vimos em vídeos anteriores sobre responsabilidade civil, e eu quero que você reveja o vídeo. A teoria da dupla garantia. O STF entende que o artigo 37, parágrafo 6º, traz duas garantias. Que garantias? A garantia dada à vítima de não discutir do dolo ou culpa na responsabilização do Estado. Então, na dupla garantia, a primeira garantia é em favor da vítima, do particular, que vai entrar com uma ação de indenização sem discutir dolo ou culpa. É uma garantia para ela. Mas esse mesmo artigo 37, parágrafo 6º, dá ao agente a garantia de não responder diretamente perante a vítima. A segunda garantia que é dada em favor do agente causador do dano é de que ele só responde perante o Estado, ele não responde perante a vítima. E é por isso que não se admite a denunciação à lide, para não trazer o agente para o processo misturando discussão objetiva com subjetiva. Por isso que não é possível a denunciação à lide. O que é importante você gravar é: para o STF não se admite a denunciação à lide, que é o entendimento predominante. Mas o STJ, se ele mencionar STJ, o STJ entende que a denunciação à lide é facultativa, é uma opção, pode ser feita ou não. No próximo bloco, a gente vai continuar aí analisando mais alguns detalhes da responsabilidade civil, em especial da regressiva. Eu aguardo você aí no próximo bloco.